Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. E voltamos exatamente para falar dos anti-inflamatórios não hormonais. Os anti-inflamatórios são de dois tipos. Os hormonais, que são os corticóides e tudo mais, e os não hormonais, que são os AINES, né? Os anti-inflamatórios não esteroides, né? Que são do dia a dia, que todo mundo adora tomar porque tira dor. Adoro. E causa insuficiência renal de vez em quando em excesso, né? Uma vez um cirurgião falou para mim, a principal causa de insuficiência renal em idoso é o médico do pronto-socorro que passa o anti-inflamatório para a dor e o doente adora porque passa a dor e toma. Mas eles também desencadeiam uma quantidade enorme de alergia. E o clássico de todos eles é a aspirina, que é que os meus pacientes graves usam todo dia a vida toda. Me fala agora dessa parte, da alergia à aspirina e aos anti-inflamatórios. Então, além de dar insuficiência renal, dá muito urticária crônica. Urticária crônica. Coceira o tempo todo. Coceira. Aquele paciente que coça o tempo todo, que de vez em quando está com os lábios inchados ou os olhos inchados, né, bastante fechadinhos, ele pode estar, sim, sendo responsável. Está usando muito, né, o anti-inflamatório por conta da dor, e aí ele vai e usa. É aquele comprimidinho mágico. Porém, ele é muito responsável por urticária crônica. Lembrando, a urticária crônica é aquele paciente que apresenta essas coceiras na pele por mais de 6 semanas. 1 mês e meio. 1 mês e meio. Que pode durar até 5 anos. Até 5 anos. Então, urticária crônica. Urticária crônica, né? Então, a gente vai para esse lado do diagnóstico. E aí, pode ser o remédiozinho milagroso, porém, ele pode dar esse tipo de reação adversa. Agora, eu vou te fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. No mundo atual, em todas as especialidades, nós tivemos nos últimos 20, 10 anos verdadeiros saltos de evolução, eu diria revoluções dentro da área médica. As estatinas dentro da minha área foram fantásticas, os stents dentro da minha área foram fantásticos. Hoje ninguém morre mais do coração, ninguém morre mais de AVC. As pessoas que se cuidam não morrem mais disso. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Alguém falou aqui dos tratamentos agora imunológicos de câncer, que já é um avanço depois da radioterapia, depois da quimioterapia. E em alergia, já que o mundo está evoluindo a passos fantásticos, qual foi o grande salto nos últimos 20, 10 anos, Vanessa? A dessensibilização. A dessensibilização. A dessensibilização foi o nosso grande salto. Quer dizer, eu estou curando a alergia, é isso? Você está induzindo a tolerância. Induzindo a tolerância. Você está dando um empurrãozinho para o sistema imunológico ser tolerante. Fantástico. Então, quando nós vemos crianças que não conseguem sequer sentir o cheiro do leite, comer um ovo, comer um brigadeiro numa festa, gente. Maldade. E tem uma reação importante. Então, você vê uma restrição alimentar e familiar muito grande, uma mudança de qualidade de vida. E nós conseguimos, através da dessensibilização, da indução de tolerância desse paciente para o leite, para o ovo, para o trigo, nós conseguimos fazer com que o paciente consiga passe a ingerir os alimentos. Então, isso é emocionante. Essa restrição é familiar, né? Toda a família sofre entra. Com a criança, com tudo isso. Eu lembro, eu já tive pacientes que as famílias viviam em função disso. Em função total. Inclusive, assim, nós sabemos que, o que a literatura nos mostra? 80% dos pacientes com alergia alimentar na infância, seja ela a mais comum, leite, ovo, trigo, soja, eles vão se tornar tolerantes naturalmente até os 2 anos de vida.
Só que nós estamos vendo um aumento dessa não tolerância. Ou seja, o paciente com 3, 4, 5, 6 anos, que ele ainda não conseguiu atingir essa tolerância natural. Aí o tratamento da dessensibilização vem justamente para dar esse empurrãozinho e fazer com que ele consiga comer à vontade as coisas. Certo. Vanessa, nós estamos fazendo isso em Belém? A dessensibilização. Vocês têm um ambulatório na UEPA geral, né? Temos. De alergia. Temos um ambulatório na UEPA, no posto de saúde do Marco. No né? posto de saúde, é bom que todo mundo saiba. Isso, no posto de saúde do Marco, para atender os pacientes a demanda tanto de rinite, quanto asma, quanto alergia alimentar. Certo. O paciente da dessensibilização, ele precisa ser muito bem triado para chegar à dessensibilização. O ambulatório é muito novo. Certo. Então, nós ainda não temos a dessensibilização em Belém. Brevemente, nós vamos ter. O que nós temos já é o teste de provocação oral, que é o padrão ouro do diagnóstico da alergia alimentar e das alergias a medicamentos, das reações adversas a drogas, na realidade. Então, assim, esse paciente, por exemplo, ele está com 1 ano e meio. A gente ainda não sabe se ele está totalmente tolerante, ou seja, quando nós falamos totalmente, se ele já consegue tomar um copo de leite, ou se ele está parcialmente tolerante. Ou seja, ele não consegue tomar um copo de leite, mas ele consegue comer um bolo. Porque a proteína, que tem leite, porque a proteína do leite passou pelo processo de queima, vamos dizer assim. Certo. Então, passou pelo forno. Né? Então, quando passa pelo forno, aí ele já consegue. Nós conseguimos ampliar, né, melhorar a qualidade de vida desse paciente absurdamente. Então, o teste de provocação ele é justamente para isso. Então, hoje nós já conseguimos fazer o teste de provocação oral em Belém. A nível de hospitais privados, já a tua especialidade já faz parte de dentro do hospital ou, por enquanto, é só ambulatorial, consultório? Só ambulatorial. Consultório. É. Então, em nível de consultório, você atende todo mundo e tudo mais? Sim. No consultório? Sim. E no serviço público via UEPA? Via UEPA. É, tipo eu no Barros Barreto. Isso, via universidade. Via universidade. Fantástico isso aí. Até porque a gente evolui nos 2 planos, né? Muito. E isso é muito bom. Vanessa, um tempo desses eu vi alguém fazendo testes alérgicos, usando gota de sangue, fio de cabelo, essas coisas, até a nível nutricional. Isso é real ou isso é fictício, ou isso é folclórico? Porque eu achei... Eu naquele momento não acreditei. Mas o mundo está mudando todo. Excelente pergunta. Eu agradeço até a oportunidade de poder estar falando sobre isso. Sério? Isso é importante. Isso é uma questão de saúde pública. Qualquer pessoa que ouça falar, se vocês ouvirem, ou então, se vocês forem prescritos para fazer, solicitados para fazer esse exame chamado Food Detective, que identifica mais de 100 alergias alimentares, não façam. É um exame completamente errado, equivocado. Ele não dá diagnóstico de alergia alimentar. Então, é um exame... completamente proscrito e não indicado. E não indicado pela sociedade. Seria Não se deve fazer. Não se deve fazer. Não se deve fazer. Ele é dosagem de IgG. Como nós sabemos, a alergia passa pela dosagem de IgE. Então, o exame é dosagem de IgG. Então, não deve ser feito, ele não está comprovado cientificamente. E nós temos pego muitos pacientes com o exame e ele dá um resultado de muitos alimentos, a pessoa sendo possivelmente alérgica. Certo. Então, nós estamos pegando pacientes desnutridos por conta da restrição absurda que Diz é assim, feita. você é alérgico ao arroz, o feijão, a farinha, o açaí e o peixe. Tire tudo. Aí ele não tem mais sintoma nenhum. Não tem mais sintoma nenhum. Né? Agora, saber o que foi, de fato... Absurdos. Essas chamadas de atenção são muito importantes. Muito. Vanessa, a pergunta final, até porque a gente já está passando do tempo. Eu tenho uma maneira de dessensibilizar a aspirina? Tem. Em ambiente hospitalar, sob supervisão médica
E lembrando, sempre avaliar custo-benefício. É um paciente que de fato precise usar, nós não temos alguma outra opção terapêutica, não, precisa usar, nós vamos fazer então a dessensibilização. E é aquele paciente que vai ter que usar a aspirina todos os dias o resto da sua vida, porque ele para de usar, ele pode voltar a ter reação. Ah, isso é super importante. Fantástico. Tuas considerações finais, porque o nosso tempo acabou. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. E eu quero falar um pouquinho, para finalizar, sobre a prevenção das alergias. Nós sabemos que está aumentando, de fato está aumentando. E por que está aumentando? Pelo aumento do parto cesariano, pela não amamentação, e pela introdução precoce de alimentos, né, na criança precocemente. Ou seja, fazer o possível e promover o parto normal. O parto normal. O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Até os 6 complementar até os 2 anos, pelo menos. Certo. Essas duas combinações aí ajudam e muito a diminuir, a prevenir as alergias graves e as alergias leves também. Puxa, muito obrigado. Em breve nós vamos continuar esse bate-papo que foi excelente. Ficaram várias perguntas na minha cabeça. Muito obrigada. Meus amigos, o nosso tempo acabou. Uma semana abençoada para todos e até o próximo domingo. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.